E aí, seus manifestantes de ditadura de país asiático, tudo bem com vocês? Bom, você já deve ter visto aí que tá rolando muitos protestos pela China, o país está pegando fogo, o Partido Comunista vai cair, Xi Jinping preso amanhã, e é mais ou menos o que tá rolando no Twitter hoje, né? Tá indo tudo pro saco lá na China. A verdade é que tá rolando os protestos, muita gente me pediu para comentar sobre isso, mas é muito mais legal quando a gente tem um ANCAP comentando sobre esses protestos e vamos comentar com ele porque é muito mais divertido. Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na China. Estão havendo protestos enormes em toda a China, em várias cidades, em várias universidades, e protestos abertos, pedindo a saída do Xi Jinping, a saída do Partido Comunista Chinês, abertamente isso. É uma coisa impressionante ver esse tipo de coisa, porque você sabe, a chance disso acontecer é muito pequena, e a chance desse pessoal sofrer consequências violentas, graves, é grande, e ainda assim tem uma enorme quantidade de gente protestando. Vamos entender o que está acontecendo lá na China? Vamos entender o que está acontecendo lá na China. Tá pipocando aí protesto pelo país, não é pelo país todo, não são protestos enormes. Tem protesto aí em Beijing, Guangzhou, Xi'an, Nanjing, Urumqi, Xangai, mas não é o país todo. E em alguns desses locais os protestos são bem pequenos e focados em algumas universidades que nem são tão conhecidas. Em Guangzhou, Urumqi e Zhengzhou, que é a cidade onde é a fábrica da Foxconn, né, da Apple, esses sim foram grandes, porque tinha muita gente, ainda tem muita gente em lockdown, principalmente aqui em Guangzhou. Então esses sim são grandes. De resto, não são enormes. Essas notícias foram sugeridas aqui no canal, né? Pois bem, isso daqui são os protestos que aconteceram ontem à noite em Urumqi, é uma cidade de Xangai, né, da província de Xangai. Pô, cara, pelo menos, né, dá um Google para não passar vergonha. Urumqi é a cidade em Xinjiang. Xangai não é uma província. Xangai é governada como uma província porque é uma cidade muito grande, né, 26 milhões de habitantes, mas Urumqi fica lá perto do Afeganistão, lá longe, é muito, muito longe. Não é a província de Xangai. Urumqi-lu é o nome da rua onde os caras estavam fazendo protesto ontem. Em que milhares de pessoas foram às ruas protestar e segurando cartazes em branco, né, não tinha nada escrito, e a ideia ali é justamente eles não escreviam nada, porque eles sabem que o Partido Comunista Chinês tira foto e denuncia essas pessoas para a justiça se tiverem frases contra o partido e coisa e tal. Então eles optaram por levantar cartazes em branco, porque todo mundo sabe o que estava protestando ali, né? E muita gente mesmo, todo mundo com celular gravando, isso é impressionante. Lógico, chegou a polícia, pessoas foram presas, mas o mais impressionante era o que o pessoal estava gritando, né? Olha só, abaixo o Partido Comunista Chinês, abaixo Xi Jinping, liberdade para Xinjiang. Coisas que na China isso é mais do que proibido, isso é totalmente irreal as pessoas fazerem isso, né? Mas por que está acontecendo isso? O que houve que os chineses estão revoltando dessa forma, né? E basicamente é a questão do lockdown. Eu quero só, antes que ele continue, eu quero só dar um contexto que essa região onde eles estão ali tem um monte de bar, tem bastante bar. E era dia de Copa do Mundo, as pessoas estavam lá assistindo o jogo e enchendo a cara. Então é óbvio que vai ter muita gente. Então essas pessoas que estão ali, que inclusive ele mostra um monte de gente filmando, é gente que estava no bar bebendo, apareceram as pessoas fazendo protesto e a galera foi filmar. Então não é todo mundo que está nessas imagens que estava no protesto. Muita gente aí estava ali só de orelhudo filmando porque estava tomando uma gelada no boteco e resolveu lá ver o que estava acontecendo. Inclusive eu tenho um amigo, Arael, abraço Arael, que me contou que estava tentando assistir o jogo do México e não conseguia por causa dos protestos. Da forma como o governo chinês está tratando a pandemia, né? A gente alertou isso várias vezes aqui, essa ideia da Covid-0 que a China está tentando, que a Austrália tentou por um tempo também, desistiu, a Nova Zelândia tentou por um tempo também, desistiu, é uma idiotice isso, essa ideia de, não, se tem uma pessoa contaminada, bloqueia todo mundo. Mano, tu acredita em anarcocapitalismo e tu tá dizendo que os caras que seguiram ciência são idiotas. Faz lockdown de tudo, fecha todo mundo em casa e coisa e tal. Isso é uma coisa que não tem lógica, porque no final das contas, uma pandemia só acaba quando as pessoas todas têm imunidade contra aquele vírus. Não adianta você tentar proibir o vírus de circular. O vírus vai circular. A política de zero Covid nunca foi para ter realmente zero casos na China, e sim
controlar as ondas à medida que elas vão aparecendo. Essa é a ideia. Eles chamam de zero Covid, é um nome ruim, mas sei lá por que chamam. Mas essa é a ideia desde o começo, né? Segurar as bolhas ali à medida que elas vão aparecendo. Mas eu sou obrigado a concordar com esse cara que a pandemia acaba, e entre aspas bem grande acaba, porque na verdade não vai acabar, quando as pessoas têm imunidade. Mas assim, não é imunidade de rebanho como o Bolsonaro fez com os brasileiros. É imunidade através de vacinação, e na China metade da população só tem 2 doses. Isso é um problema, porque a gente já está vendo aí que o Brasil está na 4ª dose, a Itália está na 5ª dose, e a China ainda metade está na 2ª. Isso é um problema porque à medida que agora estão aparecendo mais e mais casos na China, essas pessoas não estão imunizadas. Esse é o principal problema. Se você faz um lockdown, previne as pessoas de se contaminar, isso pode até funcionar durante um tempo. Mas quando essas pessoas saírem do lockdown, elas vão pegar o vírus, não vai ter jeito, né? Aí faz o quê? Vacina todo mundo. Quando essas pessoas pegarem a doença, elas estão ok. É assim que funciona para qualquer doença, cara. Provavelmente tu também tomou um monte de vacina quando era pequeno. E a vacina ajuda, evidentemente, ajuda nesse processo, porque a vacina faz alguma proteção também em termos de sistema imunológico, mas as pessoas pegando a doença também resolve, né? Muita gente não tem problema com a Covid agora, porque já pegou uma vez, depois que você pega a primeira vez, certamente o seu organismo já tem anticorpos contra a doença, pelo menos. Não, porque o vírus muda e também tem a Covid longa. Tem mais isso, a vacina ajuda a evitar a Covid longa. Tem gente aí lidando com sintomas e vai ter que lidar pro resto da vida. Tem só 17 milhões de pessoas lidando com sintomas da Covid longa na Europa. Só 17 milhões. Por um tempo, né? Então, o que está acontecendo lá na China? Continua aquela política de Covid zero, qualquer coisa, todo mundo é trancado. A gente já falou alguns dias atrás sobre os enormes protestos que houveram lá na Foxconn, que é... Pô, não acredito que eu perdi esse vídeo. A galera aí que assiste essas paradas que tá comendo bola e não me mandar esses links, hein? Se eu preciso da ajuda de vocês, não consigo ficar por dentro de tudo quanto é besteira que esses caras falam toda semana. O local onde se produzem os iPhones lá na China, né? Por quê? Porque houve um caso lá e ficou todo mundo trancado, todo mundo em quarentena, dentro da fábrica, muita gente dentro da fábrica em quarentena. Uma coisa absurda que teve ali, os trabalhadores com muita justiça protestaram e começaram a quebrar tudo, atacar os homenzinhos brancos, né? Que é essa polícia da China vestida com roupa... Não. O que aconteceu nessa fábrica foi, acho que em agosto ou setembro, o que ele está falando parcialmente aconteceu. Identificaram alguns casos, alguns casos poucos assim, né, dentro da fábrica, e muita gente simplesmente fugiu da fábrica porque ficou com medo de ser trancado e ficar lá em quarentena. E aí quando eu falo fugir, é fugir a pé mesmo, que é para evitar mostrar o código de saúde em estação de trem, avião e etc. Teve gente que foi caminhando para outras províncias. Isso aconteceu uns 2 meses atrás. O que aconteceu semana passada foi: a Foxconn prometeu um bônus para as pessoas voltarem a trabalhar. Porque assim, a gente está falando de uma fábrica de 200 mil pessoas. Por isso que inclusive chama a cidade do iPhone. Vocês têm a ideia de tão grande que é o negócio. Como aconteceu esse primeiro problema, muita gente foi embora e ficou com medo, a Foxconn, gente, voltem, eu vou pagar aqui mais um bônus para vocês, etc. Chegou a quarta-feira passada, a Foxconn simplesmente chegou e falou: olha, eu não vou poder pagar o bônus e nós vamos ter que atrasar. E isso foi o limite para a galera. Porque os dormitórios onde eles vivem não são confortáveis, a comida não é boa, tem a quarentena aí, toda essa situação de lockdown de zero Covid que pode acontecer, e aí atrasar o bônus dos caras. Isso é uma parada que o chinês não aceita. E aí foi onde começou a revolta, por conta do bônus. A política de zero Covid foi a cereja do bolo. Assim, é só um a mais, um plus no negócio. Mas o motivo do protesto foi o bônus que a Foxconn disse que ia atrasar. Opa, parece coisa espacial, né? Sendo que é aquele... Gente, pelo amor de Deus, esse macacão não tem nada espacial. Eu usava isso há 20 anos atrás em fábrica, porra. Negócio, né? O resto do mundo não tá nem aí para isso, né? Já superou a pandemia, não vai acabar nunca, como a gente tá sabendo já. Porque o resto do mundo, vamos falar aí só de Brasil, Estados Unidos e Europa, tem 4 milhões de mortos. Eles não se importam. Porque o capitalismo é máquina de moer gente, eles não se importam que morreu estudo de gente. É simples assim, não se importa. Estamos com uma nova onda de Covid agora, mas cada vez mais as ondas são mais fracas, então assim, não tem mais o que fazer, né? Claramente, essa política da Covid zero, que fizeram lá na China e que tinha gente querendo fazer aqui no Brasil, é uma coisa que não leva a lugar nenhum, só prejudica a liberdade das pessoas. Mas
morto não tem liberdade. Enfim, esse protesto da Foxconn ainda foi uma coisa contida. Foi ali naquela região, na região da fábrica, coisa e tal. Da mesma forma, já houve outros protestos em outros lugares da China, também sempre assim. Era um protesto naquele lugar. Aquele lugar o pessoal se revoltava e coisa e tal, mas sempre o pessoal revoltava contra a liderança local, o governador, o prefeito da cidade lá, a liderança ali daquela região. Dessa vez não. Dessa vez está sendo em toda a China e contra o Xi Jinping. Essa é a mentira, porque não está sendo contra o Xi Jinping. Isso não é verdade. Ainda são protestos contra o governo local e, como eu falei, tem ali em Xangai, em Nanjing, na universidade em Beijing, o pessoal estava protestando contra o Partido Comunista, mas são coisas bem isoladas, e meia dúzia de pessoas. Mas por que isso, né? Então, primeira coisa, o primeiro ponto, já estava todo mundo lá de saco cheio desse negócio de lockdown, de política de Covid-0, que é um absurdo completo. Aí aconteceram dois fatos importantes. É lógico, essas coisas todas não são assim, não dá para você dizer que foi isso a causa que estourou a revolta de todo mundo, né? Mas o fato é, as pessoas já vinham de saco cheio da questão do lockdown, já vinham com problemas com a questão da economia chinesa, que já está indo mal há muito tempo, né? A economia chinesa está indo mal e só vai crescer só 5% esse ano. Só 5%. Está indo mal pra caramba a economia. E aí vieram dois fatos que realmente fizeram uma diferença grande. O primeiro deles foi a Copa do Mundo, né? Os chineses estão se perguntando lá, porque os chineses gostam de futebol, né? Sempre tiveram muito gosto de assistir futebol. E, inclusive, muitos torcem pelo Brasil. Eles adotam os times dos outros países e torcem por esses times. E o Brasil é um dos que tem maior torcida lá. Mas enfim, o pessoal gosta de assistir a Copa do Mundo. E aí o que acontece nesse caso? A televisão de lá está transmitindo a Copa do Mundo, né? E aí está todo mundo começando a ver que o resto do mundo meio que superou a pandemia. Não tem Covid-0, essa técnica de isolamento, de lockdown, só tem na China. No resto do mundo não tem isso não. Tá todo mundo andando sem máscara, sem nada, né? E daí o pessoal comentando aqui que eles estavam... os chineses estão vendo aquilo porque é absurdo. Aí tem gente falando, não, porque o Ronaldo, né, o Cristiano Ronaldo lá de Portugal, pegou Covid 2 vezes. E lá ele tá lá normal, jogando futebol. Se fosse na China, o cara tava trancado, não sei, até o 4º grau de isolamento lá. Segundo. Era só o segundo. E agora é só o primeiro, inclusive. Tá? Mudou isso semana retrasada. 2 semanas atrás. Porque pegou Covid e coisa e tal. Lá no resto do mundo o pessoal tá lá jogando bola, fazendo isso, fazendo aquilo. Ou seja, a Covid não assusta mais no resto do mundo. E na China eles continuam com aquela visão que não pode pegar Covid de jeito nenhum, que se pegar Covid você morre, coisa e tal, você vai ser... lógico, a gente sabe, existe risco. Não estou dizendo que não tenha risco da pessoa ter uma complicação, né? E piorar, mas a verdade é essa, o que a gente vê hoje em dia. A verdade é que a gente tem que lembrar que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Qualquer porcentagem aplicada nesse número gigantesco é um problema, né? Por isso que eu volto no assunto, no ponto da vacina. Tem que vacinar todo mundo e a China ainda não vacinou todo mundo na 3ª dose. Então está muito atrasado, tem que vacinar. Hoje em dia, essas últimas variantes da Covid são muito leves, né? A chance de levar alguém à morte é muito pequena. Então o pessoal está começando a achar, pô, que coisa estranha, né? E como se chineses não tivessem contato com estrangeiros e coisas de fora, né? Tem mais isso ainda. O que eu chutei aqui? Eu entendo que, sim, tem muita gente que não tem, mas é como se os caras estivessem morando em outro planeta, que não é verdade. Circula muita informação desse tipo lá nas redes sociais chinesas, justamente do pessoal reclamando dessa situação. Pô, eles estão vendo, eles já sabiam, tá? Porque é aquilo que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída fica cada vez mais fácil as pessoas terem informações do resto do mundo. Então, muita gente na China já tinha informação de que esse negócio de Covid já passou no resto do mundo. E só na China que continua essa tragédia de lockdown e fazer teste em massa e não sei o que lá, porque o governo pegou esse ponto e quer insistir nisso como se isso fosse realmente alguma coisa importante. Porém... Como se isso fosse realmente alguma coisa importante, salvar vidas, né? Como se fosse importante salvar vidas. Ai, ai. O que acontece nesse caso, com a Copa do Mundo, como é um evento muito assistido, muito popular, um monte de gente prestou atenção nessa informação, né? Realmente, o resto do pessoal no mundo inteiro não está usando máscara, não estão mais fazendo isolamento, não tem nada, né? Pouquíssimos chineses, por exemplo, foram para Catar justamente pelas restrições de lockdown, né?
E tem até piadinha, né? O pessoal fazendo piadinha aqui no jogo da Argentina, como mesmo. seria isso na China, né? Porque tem que fazer teste e tem que medir a temperatura, senão não pode jogar, né? Eles estão assustados que ninguém fez teste para entrar no campo. Como assim o pessoal está jogando uma partida de futebol sem fazer teste antes? As pessoas estão entrando no estádio sem fazer teste, sem medir temperatura antes. Como assim, né? Ou seja... Você tá tirando essa informação da onde, cara? Porque tu não fala chinês. De onde é que tá vindo isso aí? Do CPTK? É isso que tá... Isso pegou para os chineses. Os chineses perceberam que o resto do mundo já superou a pandemia e que a abordagem deles está errada. E pior, está machucando o povo chinês, né? Não, eles não perceberam que a abordagem está errada. Eles estão questionando. É outra coisa, né? Estão questionando para tentar entender, ok, por que a gente ainda está fazendo isso. Não é necessariamente dizer, olha, isso está errado. E o outro evento que teve trágico foi esse incêndio em... Nossa, o cara tá usando The Great Translation Movement de fonte. Nossa senhora. Pô, os caras já são verificados no Twitter. Deve ter pagado pro Elon Musk, né? Esse Great Translation Movement é totalmente anti-China. Totalmente anti-China. Os caras andam de mão dada aí com Falun Gong, Epoch Times. É só a nata. A nata do pior que tem. Em Urumqi, lá em Xinjiang, né? Como vocês... Tá vendo? Urumqi não é em Xangai. É em Xinjiang. Viram, esse protesto principal começou justamente aqui. E o que foi isso? Não, cara, não. Aquele protesto principal em Xangai. Isso aí é em Xinjiang. Tu tá confundindo porque o nome da rua é o mesmo nome da cidade. Isso, pegou fogo num prédio. Vários apartamentos foram consumidos pelo fogo, muito triste. E a pessoa que está gritando aqui, ela está gritando, por favor, abram a porta. É uma pessoa do prédio. Por favor, abram a porta, minha porta está trancada, eu não posso sair, coisa e tal. Aqui, ó, me ajude a abrir a porta, gritando. Né? Eu não vou nem ligar o som aqui, porque é uma coisa terrível. A mulher gritando aqui, pedindo para abrirem a porta, né? E qual que é o caso aqui, né? Tá vendo isso aqui? No dia seguinte, o prédio, como é que ficou? Vários apartamentos pegaram fogo. E por que as pessoas morreram? Tanta gente morreu um monte de gente, 44 pessoas, inclusive várias crianças. Por quê? Essa região está em lockdown, e o lockdown lá na China, eles vão e trancam a porta do seu apartamento com arame, de forma que você não tem como sair. Então muita gente morreu ali trancada pelos chineses por conta de lockdown. Agora, olha só, sabe quantas pessoas morreram de Covid de fato para eles fazerem esse lockdown? Vamos lá. Esse prédio, de acordo com o governo, era uma área de baixo risco. Então não tem como as portas estarem trancadas dessa forma. Essa porta aí com certeza não é daquele prédio. Por quê? Se eles identificarem um caso naquele prédio, o prédio automaticamente é alto risco. Então a área era de baixo risco. Isso que ele está mostrando na foto, deles trancarem porta dessa forma, isso acontece. Tem vídeo aí deles soldando barra metálica em porta porque a pessoa se recusa a ir para um hospital de quarentena. Porque infelizmente tem muito hospital de quarentena aí que não tem nenhuma condição salutar para a pessoa se recuperar, né? Infelizmente a China ainda tá tentando usar essa política de zero Covid, mas os hospitais de campanha deles não são dos melhores. Tem um hospital bem decente, mas tem uns que Deus defenda. Então muita gente se recusa aí e aí eles trancam a porta da pessoa. Isso acontece. De novo, aquela região era a região de baixo risco. Então, em teoria, nenhuma porta era para estar trancada. Porque se eles trancaram a porta, porque tem um caso, e se tem um caso é a região de alto risco. Lockdown, 0 pessoas, ninguém morreu de Covid. É alguém que teve Covid, teve o vírus, já fizeram lockdown de tudo lá, e o lockdown matou essas 4 pessoas. Um absurdo completo esse tipo de situação. Na verdade, morreram 10, se eu não me engano. 10 pessoas, 12 pessoas no prédio. E de acordo com o governo, os bombeiros, né, elas morreram por inalar fumaça. Morreram asfixiados. De situação lá, né? Isso que revoltou o pessoal ainda mais, né? Mostrando aqui as mortes, as pessoas que foram trancadas, um monte de casa lá com arame, com... mas não necessariamente isso aí é em Xinjiang, né? Isso acontece deles trancar as portas pelo país inteiro. Provavelmente esse vídeo só está mostrando um exemplo de como eles trancam as portas. Travas para não deixar sair na porta. E lógico, na rede social, o pessoal reclamando disso, né? Que lógica tem isso?
Para que precisa isso? O mundo todo já está tratando a Covid como uma doença leve, uma gripe, uma coisa que até pode Não ter é complicação, mas não é uma coisa grave, não é uma coisa tão séria assim. E na China eles continuam tratando a coisa com a mesma gravidade, né? Então isso levou a esse protesto. Então, de novo, não estou dizendo que foi isso, não estou dizendo que foi a Copa do Mundo no Catar, que foi esse incêndio, não é uma coisa só, isso já vinha de muito descontentamento antes dos chineses com esse troço, e agora parece que explodiu. Em várias cidades estão acontecendo esses protestos aqui muito grandes, e como eu estou falando, esse tipo de coisa, do pessoal gritar contra o Partido Comunista Chinês, contra o Xi Jinping, isso não pode lá não, cara, isso lá é estilo Xandão, você não pode criticar nada, falar mal do Lula, Xandão já bota na cadeia, já manda suspender. É, porque é bem assim mesmo, né? O Lula tava literalmente preso, cara. Pelo amor de Deus, deixa de ser burro. Conta da rede social, já faz a coisa toda. O pessoal lá tá com essa mesma coisa. Arrumaram, lá tem o Xandão deles, que é o Xi Jinping, né? Então é isso que tá acontecendo. Vários protestos. Mas não foi só aqui em Xinjiang, em Xangai, Urumqi, não foi só nesses lugares, não. Aqui tem mais um monte de lugares aqui. Aqui foi em Beijing, em Pequim, né? O pessoal quebrando ali as coisas, quebrando as contenções de quarentena, né? Contra a Covid. E realmente uma revolta ali, gritando palavras de ordem também. Tem ninguém gritando, cara. Esse descontentamento, as pessoas estarem cansadas, isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas na China estão chegando no limite delas de aguentar essas políticas de zero Covid, porque do nada você fica trancado e pode ficar trancado como eu fiquei 58 dias. Então é cansativo. É muito cansativo. Tá dando já no limite das pessoas. Mas, de novo, esses protestos contra o governo, o partido e o Xi Jinping, isso foi restrito em alguns locais. Aqui em Wuhan, Wuhan também teve, a cidade onde começou, né, essa pandemia toda, também estão quebrando todos os isolamentos que o pessoal fez para a questão de pandemia, quebrando tudo aqui, também protestando lá em Wuhan contra isso. Aqui em Guangzhou, que também estão, olha só, com violência, quebrando tudo lá, as contenções para Covid e coisa e tal. Guangzhou é onde é a fábrica da Foxconn, né? Ali... Não, cara. Meu Deus, cara, pelo amor de Deus, tá escrito aqui, ó. Guangzhou, Central China, ok? Tá escrito aqui, ó. Guangzhou é no sul da China. Pô, pelo menos lê o que tu tem na tua tela, cara. E para de desinformar as pessoas. Ali próximo, né? E inclusive é lá próximo que eles estão construindo uma mega prisão para isolamento de pessoas. Não é uma prisão, é um hospital de campanha, como muitos locais do mundo construíram. É porque Guangzhou tem 15 milhões de habitantes, se não me engano, 15, 16 milhões. E a Covid começou a espalhar muito rápido por lá. O governo meteu dinheiro e bora construir o hospital, que é para dar conta de todo mundo que vai ficar doente. É simples assim. É a mesma política que a China vem seguindo desde 2020. E eles continuam com essa história de uma prisão para deter as pessoas. Pô, sim, faz 2 anos que isso acontece, as pessoas vão para o hospital, voltam para casa, ninguém está detido, fica lá 14, 21 dias e volta para casa. Pessoas doentes e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo aqui, uma cidade para manter 87 mil pessoas em quarentena lá na região, né? Ou seja, é uma coisa realmente absurda. É um absurdo o governo tentar salvar vidas, né, cara? Eu entendo que para vocês é um absurdo mesmo. O regime chinês saiu completamente de controle. O regime, quem faz sou eu, cara. Pelo amor de Deus. E não tem nada de fora de controle. É a mesma política desde sempre. Como eu falei, as pessoas já estão cansadas. Tá dando no limite das pessoas já. A população está protestando. Já tem gente comparando isso com a Praça da Paz Celestial. Vocês sabem, a Praça da Paz Celestial foi a última grande revolta do povo chinês, que muita gente chegou a pensar que iria ser... Nossa, olha onde é que o cara tá, no Reddit, do Serpentes EA, do Lawire6. Esse cara só usa a fonte das pior pessoa que tem para falar sobre China.
a queda do regime comunista chinês lá em 89. Naquela época, vários regimes comunistas no mundo todo estavam realmente mal das pernas, e será, vários né? caíram por essa época. Por que será, né? Que coincidência, não? A União Soviética caiu em 91, a Alemanha socialista caiu, foi em 89 mesmo, né, que foi a queda do Muro de Berlim. Então, a Alemanha caiu em 89, vários países ali, República Tcheca, Hungria, aqueles países todos ali da Cortina de Ferro deixaram de ser comunistas por essa época, e a China estava arriscando também cair o comunismo lá. Foi o grande protesto da Praça da Paz Celestial, que lá na China é até proibido se falar hoje. Não é proibido. Eu tenho um vídeo sobre isso. Não é proibido falar. Eu já conversei com um monte de gente sobre a Praça da Paz Celestial. Não é proibido falar. E o protesto durou meses, né? Meses. Esse foi principalmente um dos maiores problemas, o governo ter deixado esse protesto rolar por tanto tempo. Eles deviam ter controlado isso quando começou. Mas tem gente já comparando esses protestos a isso, porque são protestos que tem em várias cidades da China, em várias universidades também. Tem uma coisa aqui que era de universidade. Tem, não sei se eu guardei aqui para vocês, mas é uma universidade onde estavam os alunos falando contra justamente essas coisas, pedindo democracia, pedindo liberdade de expressão, pedindo direito de voto, pedindo o fim do regime comunista chinês numa universidade lá na China. E isso é uma coisa que vocês sabem, para esse pessoal é muito arriscado. O que a gente vai ver agora, muito provavelmente, vai ser uma repressão violenta contra esse pessoal aí. Veja, eu não sei se o Xi Jinping vai cair, se o Partido Comunista Chinês... Eu sei. Não, Xi Jinping não vai cair, o Partido Comunista não vai cair. Eu sei. Confia no pai aqui que tá tudo certo. Vai cair dessa vez. Mas me parece que a revolta é muito grande. E como eu falei, a revolta é principalmente pela política de Covid-0 e pela economia também. A economia faz muita diferença. Por que a gente não viu nenhum grande protesto econômico na China desde a Praça da Paz Celestial? Por conta da violência, né? A Praça da Paz Celestial, vocês sabem, morreram milhares de chineses lá, fuzilados pelo exército chinês. Foi uma coisa terrível, para quem não lembra. Esse cartoon aqui, se você não pegou a referência, é uma referência aos tanques, né, que estavam indo para a Praça da Paz Celestial. Os tanques estavam saindo da praça. E eu sempre falo, sempre que eu toco nesse assunto, sempre falo que eu sou contra, de qualquer forma, a China ter usado o exército contra a própria população. Mas os tanques estavam saindo da praça. Vamos pelo menos reportar os fatos de forma correta. E aí teve um rapaz que parou na frente dos tanques e coisa e tal. É bem interessante essa história. Ele parou uma coluna de tanques e coisa e tal. E aqui da mesma forma estão falando para parar os mocinhos lá da Covid, lá os homens de branco lá da Covid, lá na China, né? Mas, de novo, isso, assim, essas coisas todas estão acontecendo porque já vem uma coisa econômica muito ruim. Depois da Praça da Paz Celestial é que as políticas econômicas do Deng Xiaoping começaram a fazer efeito e a China começou a crescer. E aí você cai naquele negócio, se o país está crescendo, se a economia está bem, o pessoal releva esse negócio de governo centralizador, censura, o pessoal deixa para lá. Se o país está indo bem, ninguém se importa muito. E eu sou obrigado a concordar com ele de novo, porque eu ouvi isso de chineses. Chinês me falar literalmente, tanto faz quem é o imperador. Foi essa palavra que eles usaram. Tanto faz quem é o imperador, se tá tudo indo bem. A gente tem casa, comida, trabalho, educação, saúde, tá tudo certo, tanto faz quem é o imperador. Isso eu sou obrigado a concordar. Muito com isso. Você está indo bem, você sente que a sua vida está melhorando e coisa e tal. E a China veio nesse crescente econômico justamente por quê? Porque abandonou o grosso do comunismo, passou a tratar a economia de livre mercado. O governo continuou autoritário, mas a economia ficou mais livre. Foi o que permitiu a China crescer desde então até 2015, 2016. Só que, como todo crescimento, uma hora ele chega num limite, principalmente porque, como teve muita ainda interferência do Estado, você começou a ter aquelas cidades inteiras construídas para ninguém e coisa e tal, e aí a economia já não está indo tão bem lá na China. E aí que as pessoas começam a ficar mais insatisfeitas, né? O pessoal acha que o povo não protesta na China por causa da violência do governo? Não. Violência nunca resolveu problema nenhum nesses termos. O que resolve é a prosperidade. É por isso que os chineses ficaram tanto tempo calados, né, quietos. E agora isso parece estar chegando ao fim. Só porque o cara não sabe que existem protestos na China, porque, como eu falei, vem rolando principalmente por conta da Zero Covid. Só porque ele não sabe, não existe, né? Sempre assim. Mas tem protesto na China, sempre tem.
né? Inclusive tem uma greve famosa, acho que foi em 2018, 2017 aqui em Shenzhen, que foi bem grande, que o partido inclusive acabou com a greve. Então tem coisas que rolam na China só porque ele não sabe, logo não existe. Né? Ainda não fim, né? Esse vídeo aqui do Serpentes e do Laoyi 86 é muito Ah, meu Deus, mas é óbvio, né, que ele tinha que usar o Serpentes EA e o Laoyi 86. É óbvio. bacana, eles soltaram isso hoje cedo. Tem bastante informações aqui e eles têm uma experiência da China, eles sabem a China. E eles estão falando que eles nunca viram coisa como o que está acontecendo agora por lá, que realmente é um padrão totalmente diferente, um novo nível de revolta da população contra o governo chinês por lá, né? Então realmente é impressionante esse tipo de coisa. Esse cara aqui que eles estavam falando aqui, ó, esse rapaz aqui estava gritando coisa e tal contra o governo, me dê liberdade ou me dê a morte, coisa e tal. Olha a Copa do Mundo, todo mundo à vontade lá, ninguém usando máscara, todo mundo já teve Covid que está naquele estádio. As pessoas todas que estão lá já tiveram Covid e ninguém morreu, ninguém acabou, continuam seguindo a vida do mesmo jeito e coisa e tal. Repara a revolta do cara, né? E aí, normalmente quando acontece isso na China, sempre tem uma pessoa ou outra que se revolta contra o governo. A pessoa é presa e a população não faz nada, porque ninguém quer se envolver, ninguém quer também ir para lá, né? O que aconteceu foi que pegaram o cara, iam prender ele e a população se revoltou contra os policiais. Isso foi mesmo. Acho que o cara tá certo, né? E os policiais acabaram liberando o cara ali e a população comemorando aqui, o pessoal que estava ali comemorando e coisa e tal. Olha lá, ele foi solto depois e as pessoas comemorando, né? Ou seja, tá ficando um negócio realmente estranho ali. Será que a gente está perto de ver uma nova Praça da Paz Celestial? Olha, duvido muito, duvido muito. Enquanto estiver rolando nessas cidades, em cidade grande, com meia dúzia de pessoas, porque volta a falar, milhares não aconteceu, né? Não teve milhares. Teve ali no vídeo como ele mostrou em Guangzhou, em Wuhan, na fábrica da Foxconn, porque lá são 200 mil pessoas trabalhando. Então, nesses locais realmente teve muita gente. Agora, de resto, são protestos pequenos, isolados, pessoas assim que têm o direito de protestar. Eu moro na China, então eu também estou cansado da política de zero Covid. Eu ainda tive sorte que ano passado a minha empresa mandou para os Estados Unidos. Esse ano eu fui para a Itália. Eu pude sair, viajar e, né, dar uma mais parecida, né, ficar um pouco fora. Mas tem gente que está trancado na China desde 2019. Então é complicado mesmo, assim. Então eu consigo entender o porquê que as pessoas estão protestando. Mas enquanto não chegar na zona rural, que é a base do partido, que é de onde o partido veio, nada vai mudar. Assim, nada. Então, ninguém vai cair, Xi Jinping não vai cair. Isso tudo aí pode forçar mudanças nas políticas de zero Covid, porque o governo ouve as pessoas, ao contrário do que muita gente fala no Brasil. O governo da China ele ouve a população. Então isso pode forçar aí o governo a acelerar o processo de mudança da política de zero Covid. Eu espero que eles comecem a vacinar todo mundo o mais rápido possível, porque tem que ser. É a única opção, que agora 40 mil casos todo dia e isso vai sair de controle, mas vamos ver. Olha, eu espero que se acontecer isso, o resultado desse protesto seja diferente do anterior, né? O anterior, vocês sabem, o Partido Comunista Chinês fuzilou todo mundo, mas o anterior era só em Pequim, era só na Praça da Paz Celestial. Esse agora, espalhado pela China toda, como é que o governo vai fazer para fuzilar esse pessoal todo? Ah, porque foi bem isso que aconteceu na Praça da Paz Celestial, né? Os caras literalmente protestaram na praça por 3 meses, 4 meses, uns 3 meses mais ou menos. E o governo fuzilou todo mundo, né? Pelo amor de Deus. É mais complicado. A informação descentralizada está deixando a coisa mais difícil de ser lidada, né? Eu espero que sim, que seja um protesto grande e que o Xi Jinping acabe caindo. Ia ser muito bom isso para a China no longo prazo, mas vamos acompanhar. Não é algo fácil de acontecer, não. Volto ao ponto de que, cara, tu acredita em anarcocapitalismo? O que quer entender de China, cara? Não consegue nem ler a própria notícia que tu tem aí na tua frente dizendo sobre onde que é a fábrica da Foxconn. Pelo amor de Deus.